Bom dia, pessoal! A gente vai começar aqui a nossa apresentação de hoje. A gente vai falar sobre o fim da dependência de fornecedor. É um projeto que a gente fez no ano passado e deu continuidade esse ano. Então, eu vou falar um pouquinho da parte de business desse projeto, o que é que trouxe a gente até aqui. Meu nome é Beca, eu trabalho no Nubank faz 2 anos, nos times de observabilidade, junto com o Otávio, que se apresenta daqui a pouquinho para vocês. E vamos lá! Vou falar um pouquinho primeiro do contexto, né? Eu imagino que todo mundo saiba o que é um log, e eu queria falar um pouquinho sobre como é isso dentro do Nubank. O Nubank foi fundado em 2013, desde então a gente cresceu muito, muito. Nos últimos anos a gente começou a operar em México e Colômbia, além do Brasil, e hoje a gente já tem mais de 122 milhões de clientes. Com tantos clientes assim, vem muitos logs, vem responsabilidades também, tá? Tá arriscado aí, mas continua tendo. E com essa quantidade gigante de log, a gente vem com um monte de número. Eu não vou passar esses números de novo para vocês, que o Rod já falou muito bem aí sobre o nosso tamanho, né? A gente vai começar a operar nos Estados Unidos em breve, além de Colômbia, Brasil e México, são mais de 122 milhões de clientes. E aqui um ponto que eu queria trazer, que o Rod trouxe muito bem, é que um dos nossos principais valores é eficiência inteligente. Então, a gente, com essa quantidade de clientes, veio numa crescente da quantidade de dados que são gerados. E, especificamente, a gente vai falar sobre logs, mas não é só log, tá? A gente tem outros tipos de telemetria que a gente fornece para os nossos engenheiros, então tem métricas, tem traces. Hoje, só sobre logs, a gente saiu ali de 2020 de uns 50, 80 terabytes, para hoje a gente chegar a 1 petabyte diário, nosso recorde sendo, e em algum momento, Black Friday, não lembro exatamente, 3 petabytes em um dia que foram ingeridos só de logs, fora essas outras telemetrias que eu mencionei. Então, a gente percebeu, com essa quantidade grande de log que a gente ingeria, armazenava e disponibilizava para as pessoas, que a gente precisava de uma mudança. Na época, a gente tinha um fornecedor externo e a gente tinha algumas dificuldades, né? Primeiro, a gente perdia log. A gente não perde dado de cliente, tá, gente? A gente perdia alguns dados de telemetria que eram importantes para debugging, eram importantes para troubleshooting, e chegou a perder até 40% desses dados em algumas situações específicas, porque o nosso fornecedor não dava conta desse volume tão alto e entrando tão rápido. A gente não conseguia monitorar muito bem esse fornecedor, então o dado ia, mas ele chegava, a gente não sabia muito bem. Então era difícil a gente conseguir fazer planejamento, a gente conseguir fazer qualquer tipo de investigação. A gente chegou a ter um incidente aberto com eles para ver essas questões, que passou mais de mês aberto e a gente ia e voltava e não chegava exatamente numa solução. E os custos, além de tudo, eles eram super altos. Então, quem já trabalhou com um fornecedor que lida com dados sabe que dado é uma das coisas mais caras que você tem de gasto com infraestrutura. Além desses custos serem altos, a gente não tinha como fazer um planejamento muito, muito preciso. Então, daqui a 2 meses vai custar quanto? O nosso fornecedor não conseguia dar essa previsibilidade que permitia a gente se planejar. E um ponto muito importante para o Nubank, que nem o Rhodes mencionou, é justamente essa eficiência inteligente. A gente se planeja, a gente quer manter o nosso custo para servir sempre estável, baixo, porque é assim que a gente consegue dar prover um bom serviço para os nossos clientes finais, mantendo esse custo baixo e a qualidade alta. A gente considerou outras plataformas, então, nesse momento, a gente entendeu que aquele fornecedor já não estava servindo tão bem para aquele nosso momento de volume, de quantidade de clientes, mas esses outros fornecedores eram tão caros, ou mais caros que o nosso fornecedor, aquele fornecedor que a gente tinha no momento. Os problemas eram bem semelhantes, o modo de custo, como que eles cobravam por uso. Alguns fornecedores chegaram a falar, mas essa quantidade de dados de vocês está certa? Vocês mediram isso direitinho? Então, chegavam a não acreditar na gente. E aí, uma coisa que a gente parou e pensou assim, pô, a gente é Nubanker, né? Por que a gente não vai lá e faz alguma coisa? Então, que nem o Rots falou também muito bem, não tem nada impossível para a gente aqui dentro. Então, vamos nessa. E aí foi que a gente decidiu fazer a nossa estratégia, a nossa arquitetura nós mesmos, né? O que é que a gente vai fazer para resolver esse problema se os nossos fornecedores externos hoje não resolvem? Então, o Otávio vai falar um pouquinho para vocês sobre como foi esse processo.
Olá, galera, bom dia. Me chamo Otávio, trabalho 5 anos aqui no Nubank, sou Lead Engineer aqui do time de log. Agora, vamos falar um pouco da parte técnica desse projeto que a Beca trouxe para a gente. Então, começando com um background técnico, como que era a arquitetura do Nubank antes? Era um cenário muito simples, a gente tinha nossos clusters Kubernetes, dentro de cada cluster tinha um daemon set, que era basicamente o que enviava os logs para a cloud do nosso vendor. Então, como vocês podem ver, era um cenário de dependência absoluta no nosso vendor. A gente não tinha observabilidade, não tinha controle sobre o que estava sendo ingerido, a gente não tinha nada. E a gente tinha que começar a trabalhar nesse projeto. Então, a gente decidiu separar o projeto em 2 grandes projetos, lembrando que tudo isso demorou mais ou menos uns 3 anos, do início ao fim. O primeiro projeto seria um projeto de ingestão, seguindo ali o fluxo do dado, e o segundo projeto seria um projeto que focaria em armazenar e deixar todos esses logs buscáveis. Então, primeiro vamos falar do projeto de ingestão, que aqui dentro a gente conhece como Observability Stream. E esse projeto a gente listou 4 requisitos que seriam muito importantes a gente ter desde o início para a gente arquitetar tudo em volta deles. O primeiro seria a latência da ingestão. Então, o tempo entre o log ser gerado pela aplicação e ele estar disponível para ser buscado não poderia ser muito alto. A gente teria que trabalhar ali com um tempo no máximo de 3 a 5 minutos. Outra questão seria a escalabilidade e a elasticidade. Então, a gente precisaria ter a escalabilidade a longo prazo, porque os dados estavam crescendo muito, como a Beca trouxe, e também ser elástico. A gente tem momentos do dia, como, por exemplo, a hora do almoço, que a gente tem um pico de ingestão muito grande de dados. Tolerância a falhas e, é claro, custos, a maior variável. A gente tenta ser muito eficiente, como trouxe, então a gente precisava muito focar nos custos. Então, separando o projeto de ingestão em 3 componentes macros, a gente poderia definir ele como tendo os coletores, que seriam um daemon set, que a gente já vai falar um pouco mais, uma aplicação acumuladora, que vai acumular esses dados para mandar ali para frente na nossa stream de gestão, e uma aplicação que aplicaria filtros, faria transformações nos dados. Então, agora, a gente vai trazer alguns principais desafios que a gente enfrentou nesse projeto. O primeiro deles seria em relação aos coletores. A gente sabe que tem vários projetos no mercado que poderiam fazer essa função, e a nossa escolha final, após testes com FluentD, Vector, outras opções que temos aí open source, a gente acabou optando pelo FluentBit. Ele é simples, leve, muito eficiente, é da CNCF, e ele foi ali, a gente já logo colocou ele para coletar os dados do std_out das aplicações e mandar ele para frente para a nossa próxima API. Então, primeiro desafio em relação à coleta, a gente acabou resolvendo com o FluentBit. E agora, falando do segundo maior desafio, principalmente dessa plataforma de ingestão, mas também vai se repetir um pouco mais para frente, que é como que trafega tantos dados dentro da nuvem. A gente sabe que não é barato, não é fácil, de maneira muito eficiente. No mercado, na literatura, geralmente se trabalha com batch ou stream processing. Cada um tem seus prós e cons. A gente não poderia usar uma arquitetura baseada em batch, porque, como eu disse, a gente não poderia esperar muito para ter esse dado disponível, como se fosse uma ETL lá para os nossos usuários. E o stream processing tem o cons, se a gente fosse trafegar cada dado unitariamente, que ele seria muito caro e, com certeza, não seria uma plataforma muito eficiente no final. A nossa escolha foi por usar um meio termo, que seria o que a gente chama de microbatching. Então, sempre a gente está trabalhando com pequenos batches de dados, e esses pequenos batches de dados, a gente acumula eles, upa no S3, a gente usa AWS, e fica trafegando esses dados em microbatchings usando o S3. Foi a maneira mais barata que a gente achou de trafegar tantos dados dentro da nuvem. Então, aqui, um exemplo de arquitetura da nossa plataforma de gestão usando microbatchings. A gente tem o FluentBit, que
vai pegar os logs, vai enviar para a nossa aplicação que acumula esses logs em um microbatching. A gente está falando de 1 GB, 500 megas, depende de algumas variáveis. Ela vai upar no S3 e a próxima aplicação do fluxo, que é a que vai fazer a transformação dos dados e filtragem, vai baixar esse microbatching do S3. Então, a gente faz essa pipeline de processamento só usando essa arquitetura. É algo que se repete até o final. Em todas as nossas plataformas aqui de log, é o jeito mais eficiente que a gente achou de lidar com tantos dados na cloud e usando o SQS para notificar sobre os dados sendo criados. O SQS também muito escalável e muito eficiente e muito fácil de usar. Falando um pouco agora da questão de escalabilidade, tolerância a falhas e elasticidade também. Como disse, é um requisito, não só aqui, mas também na plataforma de storage, que eu vou falar mais para frente. Então, como que a gente faria toda essa plataforma escalar a longo prazo e ela ser elástica para responder rápido, se a gente tiver um pico de eventos, como numa hora do almoço, por exemplo? A nossa solução foi fazer toda essa plataforma escalar baseado nas filas. Então, claro, a gente usa a fila, todo mundo sabe como isso traz uma tolerância a falhas gigantesca na sua arquitetura, e todas as nossas aplicações escalam baseados em filas. Para isso, a gente usou o Queda, outro projeto CNCF, que permite a gente fazer horizontal pod outscaling baseado em diversos sources, e um deles é os eventos do SQS. Como eu falei, a gente usa a fila SQS em tudo. Então, tendo um Queda já nos nossos clusters, a gente conseguiu fazer todas essas aplicações escalarem baseado no tamanho das filas. Então, em um cenário hipotético, hora do almoço, entrou muito log porque a galera está comprando comida. A gente tem um pico na ingestão, as filas vão crescer, a lag vai aumentar, as aplicações vão escalar automaticamente e a gente consegue responder a qualquer cenário de grande fluxo sem precisar fazer nada do ponto de vista operacional, o que é excelente. O Queda foi um projeto muito útil para a gente nesse quesito. Então, aqui, trazendo de exemplo, mesma imagem que eu já tinha mostrado, a gente tem os SQS e dentro deles a gente tem ali o Queda escutando o tamanho das filas e todas as aplicações escalam até o infinito o número de pods para a gente processar os dados e continuar entregando eles sem lag para os usuários. Então, aqui no final, a arquitetura simplificada da nossa plataforma de ingestão. FluentBit coleta, passa para a aplicação que acumula os microbatchings e passa para outra aplicação, também tudo feito internamente, que transforma e processa esses dados, tudo usando S3, SQS, o Queda, como eu falei. Então, agora, a gente chega no principal projeto, que seria o Alexandria, igual a gente chama aqui internamente, que é a nossa plataforma de busca de logs que os nossos engenheiros usam diariamente. Então, os 3 requisitos principais, de novo, a maioria é igual, seria armazenar todos esses dados de maneira efetiva e segura, e a gente está falando de petabyte de dados, ter uma ótima escalabilidade, não só agora, mas também a longo prazo, o scaling de custo precisaria ser muito efetivo, e entrando também na questão de custo. Precisaria ser barato, precisaria ser mais barato que um vendor, de acordo com nossos benchmarks de mercado. E como que é a arquitetura simplificada da nossa plataforma de log? Basicamente, os dados chegam via S3 no final da plataforma de gestão que eu mostrei para vocês. A gente passa com uma aplicação que é um processador de storage, ele deixa ali o dado preparado para ser buscado e guardado, e a gente tem um motor de busca que faz as buscas nesse storage que todos os dados já estão processados. E quais foram os principais desafios e decisões que a gente teve que tomar nesse projeto? O primeiro, claro, que é como armazenar petabytes de dados de maneira buscável e efetiva. E aqui existe outro meio padrão de mercado, que é Parquet. Para quem não conhece, Parquet é basicamente um formato de dados binário e colunar, que você consegue armazenar dados com uma taxa de compressão absurda e quanto deixa eles buscáveis. E é um formato
muito legal, e com ele a gente consegue armazenar esses dados com uma taxa de compressão de 95%, o que é muito bom do ponto de vista de custos também. Então, para gerar todos esses dados em Parquês, a gente tem uma aplicação ali no final da nossa string de gestão, que é um Parquet Generator, que é o Storage Processor, e a função dele é pegar todos os microbatches de logs que estão saindo ali da nossa aplicação que filtra e transformar em Parquet de logs. E aí, a gente chega no maior X da questão, que era como buscar todos esses dados. A gente já tem ali os dados em Parquet altamente comprimidos, como que a gente busca eles? E, para isso, a gente usou outro projeto open source, que é o Trino. O Trino é um motor de busca para grandes bases de dados open source, e ele consegue buscar esse dado em muitos diferentes lugares, e entre eles o S3. Então, a gente uniu o útil ao agradável, a gente já usa AWS, todo mundo sabe o quanto o S3 é seguro, efetivo, tem um ótimo custo também. Então, ali no final, a escolha foi colocar todos os parquês no S3 e usar o Trino para buscar esses dados diretamente no S3. E foi o jeito, de acordo com nossas pesquisas, que a gente achou de ter tantos petabytes de dados e conseguir buscá-los. Hoje a gente roda 15 clusters Trino, são clusters bem grandes, e são eles que recebem as buscas diárias dos nossos engenheiros. Então, aqui, a arquitetura com o Trino, ali no final da arquitetura, a gente tem a aplicação que gera o Parquet, que upa o Trino no S3, e a gente tem o nosso cluster de Trino, que recebe ali as buscas. A gente tem um pequeno load balancer de queries na frente, mas o cluster de Trino recebe as buscas, tem N trinos, depende do ambiente, e o Trino busca diretamente no S3. Certo. E agora, um último projeto também, bem legal, esse do ponto de vista de código mesmo, que é como lidar com a fragmentação de dados. Como a gente não pode acumular muitos dados antes de gerar o Parquet, antes de deixar esse dado disponível para os usuários, como seria uma ETL, por exemplo, a gente acaba tendo que criar um Parquet mais ou menos a cada 2 minutos, mais ou menos, para não ter uma latência muito grande de gestão. E esses parquês são separados por serviços, diversas variáveis. Então, chegou um momento que a gente estava criando 500 mil arquivos por segundo no S3, isso dá 20 milhões por hora, é um número absurdo de pequenos arquivos. E o Parquet, o formato Parquet e o Trino também não lida bem com essa quantidade de arquivos. A gente precisava ter arquivos maiores para melhorar a qualidade da busca dos usuários e também melhorar a taxa de compressão no final para ter uma eficiência melhor no storage. E, para isso, a gente precisou desenvolver uma aplicação que seria um compactador de dados. Então, a gente tem uma aplicação que a gente codou do zero também, que, basicamente, ela vai a cada X minutos lá no S3, baixa muitos arquivos, mais de 1000 arquivos por serviço, compacta em um arquivo bem maior, e com isso a gente consegue melhorar a taxa de compactação e o tempo de busca das queries. E essa aplicação é essencial também na nossa arquitetura. Então, eu trouxe aqui de exemplo que, se a gente tem um serviço que produz 1 terabyte de dados por dia, após essa aplicação rodar, fica 50 gigas o tamanho do Parquet. Então, é uma taxa de compressão muito boa, que não só do ponto de vista de custos, também melhora a performance das buscas dos nossos engenheiros. Então, aqui a arquitetura final, simplificada, do nosso projeto de busca e storage de logs. Então, ali no final, a gente tem uma aplicação que gera esses parquês, upa no S3. No S3, o Trino busca esses logs, que é quem recebe a query. E a gente tem o nosso sistema de compactação contínua, que fica rodando ali sempre e melhorando a qualidade desses parquês. Certo. A gente falou o jeito que está hoje, qual que é o futuro dessa plataforma? O que a gente está melhorando, o que a gente está entregando, o que a gente está trabalhando agora? A primeira coisa é ter uma nova interface para buscar. Então, hoje, como que essa busca é feita? Basicamente, os engenheiros usam Grafana já para métricas, e a gente decidiu que seria legal eles usarem o Grafana para buscar logs também. Então, a gente criou nosso próprio plugin do Grafana, que ele
funciona como um data source normal. E lá os engenheiros faziam as buscas e a gente decidiu melhorar isso. Então, agora a gente está criando um app custom mesmo dentro do Grafana. E isso abre muitas possibilidades de melhorar a UX, especialmente a experiência dos engenheiros com a nossa plataforma interna. E com esse app a gente vai poder aplicar o design system do Nubank, adaptar melhor nossas necessidades, várias coisas que com um plugin simples do Grafana de Data Source não é possível. Aqui um print, isso daqui vai ser liberado segunda-feira, eu não sei quem aí é do Nubank, mas segunda-feira já vai ser liberado esse app com o nosso design system do Nubank de plataforma interna para os engenheiros usarem. Outra coisa também que vai sair, já está pronto e vai ser liberado, é uma linguagem melhor e descomplicada para os engenheiros fazerem a busca nos logs. Hoje, os engenheiros têm que usar SQL para buscar, que é o padrão do Trino. Tem muita gente que gosta, gente que não gosta, é polêmico. Então, a gente decidiu fazer uma linguagem que, para casos de uso simples, os engenheiros poderiam escrever queries para buscar logs de maneira mais simples e rápida. Então, a gente fez nossa própria linguagem interna, que é menos verbosa, e com ela a gente também vai conseguir desacoplar a query dos engenheiros da camada de busca, que é o Trino. Então, além da melhoria de UX, a gente vai poder desacoplar a busca da nossa query engine, caso a gente queira mudar ela no futuro. Então, aqui um exemplo, a gente tem um SQL que usaria para procurar um serviço exemplo, e do lado, o jeito que vai ficar com a nossa linguagem interna de busca de logs. Isso daqui também já vai estar disponível nos próximos dias para melhorar a vida dos engenheiros. E, por último, a gente tem discutido usar mais o OpenTelemetry Collector. São projetos CNCF também, são padrão de mercado, vai abrir novas possibilidades. E a gente tem estudado fazer uso dele. Então, é uma discussão que a gente tem tido. Falando um pouco agora de resultados, hoje, essa plataforma processa quase 100% dos logs do Nubank, com algumas exceções. Então, e quais que são os números? Um ano que ela está em uso já internamente, que a gente não tem dependência em nenhum tipo de vendor. 1,5 trilhões de linhas processadas por dia. Em horário de pico, igual eu falei, algum horário de almoço, 45 gigas por segundo de dados de logs entrando, 400 gigas de logs filtrados por dia, 1 petabyte ingerido e 26 mil buscas por dia em logs feitas pelos nossos engenheiros. Essas 26 mil buscas buscam 100 petabytes de dados escaneados. Aqui, o principal valor, questão de economia de custos. Estamos falando de 50% de economia de custos desse projeto em relação ao nosso benchmark com vendors de observabilidade e 8 engenheiros trabalhando para dar manutenção, criar novas features e que trabalharam nesse projeto ao longo de uns 2 a 3 anos que a gente trabalhou nele. Então, no final é isso. Obrigado. E acho que é isso. Pessoal, obrigada. A gente vai estar no stand do Nubank também, agora pela manhã. Então, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, quiser perguntar sobre o projeto, ou mesmo sobre o Nubank, que nem o Rods falou, temos vagas, estamos sempre desenvolvendo coisas novas. Então, procurem eu e o Otávio, se vocês quiserem bater um papo sobre esse projeto lá no stand do Nu, tá bom? Obrigada.